Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui, como sempre aí trazendo análise técnica para vocês com um viés sempre educativo para a gente melhorar aí a nossa capacidade de análise técnica. Hoje aqui com um grande desafio de mostrar para vocês os bastidores aí de 7 dos últimos trades que nós fizemos. Então já vamos direto aqui sem enrolação porque temos apenas 20 minutos para 7 análises. Então vamos lá, começando aqui por COS, onde saímos com menos 3,52. Depois vamos passar para o WOO, onde saímos com menos 6,14. Depois HOT, saímos com menos 4,07. Depois Matic, com menos 5,49. E aí depois a STR, com mais 14,56. TWT com mais 7,16 e aí a joia da coroa. Firo, que saímos com mais 26,50 e já estamos partindo aí para mais lucro. E esse aqui foi com 1 hora só de trade. Então, vamos voltar lá para COS para a gente começar então a nossa análise técnica. Vamos rebobinar o gráfico aqui para o momento onde nós entramos para você entender muito bem aqui a mentalidade por trás do trade, o raciocínio técnico por trás dessa operação. Então, vejamos aqui, partindo do gráfico mensal de COS, para a gente contextualizar aqui de uma forma rica esse ativo. Então, vemos que estávamos numa tendência de baixa que, após o rompimento desse, que foi um suporte importante, seguramos o preço sem muita continuação. E aqui também nessa região de suporte, que é o suporte então mais importante de todos. No entanto, aqui, por enquanto, numa região de bandeira de baixa. Porém, isso nos chama a atenção para entrar aqui dentro, porque estamos aqui, claro, segurando o preço nessa região super importante de suporte. Então, provavelmente aqui dentro teríamos alguma possibilidade aqui de encontrar alguma base para que o preço fosse adiante. Então, vamos partir então para o gráfico semanal para a gente poder encontrar esse ponto onde nós vimos que poderia ser aí um ponto ideal de trade com risco-retorno favorável. Então vamos lá. Aqui pelo gráfico semanal a gente já tem uma visão bem mais clara que aqui tivemos um fundo rompido sem nenhuma continuação e logo na sequência os touros aproveitaram essa fragilidade e já voltaram rompendo o topo anterior, quebrando então a tendência de baixa que vinha lá de cima. E aqui agora num retorno em busca por um fundo ascendente. Então setup de trade já muito claro para nós. E aí a ideia é progredir para os gráficos menores para a gente encontrar aí esse ponto com uma relação de risco-retorno favorável. E aqui já fica cada vez mais claro para nós, aqui após esse fundo rompido, tendo continuação na tendência de baixa, tivemos uma excelente recuperação vindo buscar aqui próximo do topo anterior, então boa probabilidade que aqui a gente tivesse força suficiente para inverter a tendência. Veja aqui aquele padrão ombro, cabeça, ombro que inverte a tendência. Então, aqui só naquela confirmação, cada vez que a gente progride na análise, a gente vai confirmando todo o viés macro, todas as probabilidades macro que a gente estabelece lá de fora, visando o contexto de fora. Quando a gente entra nos gráficos menores, é só para confirmar e procurar aí o nosso ponto ideal de entrada, e foi aqui que nós já encontramos esse ponto ideal de entrada. Então, entramos aqui supondo a continuidade dessa tendência, ou então continuar respirando aqui para acumular força compradora para invadir. Por outro lado, já tínhamos topo rompido sem continuação, sofrendo com essa região de resistência, e aqui poderia ser uma fragilidade aqui para os touros, o que também possibilitaria o retorno para um fundo ascendente lá no gráfico diário, para aí sim continuar invertendo a tendência. Porém, a ideia é que não gostaríamos de ficar tanto tempo aqui. Então, se daqui tivéssemos o cenário onde o preço já movimentasse para cima, estaremos dentro aí, alcançaríamos o nosso alvo. Se não, já consideramos aqui esse trade invalidado e saímos aí, como foi o caso. Então, o nosso stop aqui é um cinto de segurança que nos salvou de uma queda muito mais forte que veio logo na sequência. Então, veja como o preço se comportou logo após a nossa entrada. Então, pronto, aqui já setup totalmente invalidado. Saímos aqui dessa operação com um prejuízo mínimo, mínimo, mínimo. Então,
um risco retorno super favorável frente aos alvos que nós tínhamos e veja como o nosso stop nos protegeu de uma queda muito maior. Então, um trade completamente muito bem visto, muito bem amarrado, muito bem contextualizado e super valeu a pena a gente perder esses 3% aqui para fazer valer aí o ingresso de entrar a favor de uma possibilidade muito maior. Então, essa é a ideia do stop. O stop é a primeira coisa que você precisa encontrar na tua operação antes de estabelecer qualquer ideia de entrada, porque quando você enxerga onde está o stop, significa que você fez a tua análise direito, e aí com isso você pode identificar se vale a pena aceitar o stop de acordo com o retorno que você pode vir a ter uma vez que você enxerga que ele é a maior probabilidade de acontecer no próximo passo. Então vamos seguir, vamos para o WOO, aqui esse ativo que nós entramos aqui nessa posição, saímos dele com menos 6,14. Então vamos lá rebobinar o gráfico para exatamente o ponto onde nós entramos para a gente seguir aí mais uma vez todo o racional completo, você entendeu que baseou esse nosso trade. Então vamos lá. Aqui gráfico mensal indo em direção ao fundo do poço, sendo que aqui chama a nossa atenção esse pico de volume indicando que touros seguraram o preço fortemente aqui. Veja que o preço já voltou para o meio desse candle e logo em seguida tivemos aí uma reação de contra-ataque dos touros. Então, um movimento interessante aí, apesar de estarmos numa região de bandeira de baixa aqui, uma região importante onde aqui dentro pode ser que encontremos algumas bases e foi isso que a gente entrou aqui para procurar. Então, vamos aí para o gráfico semanal. Aqui no gráfico semanal a coisa já fica muito mais clara. Temos aqui a inversão de tendência, o que garantiu o topo. E aqui num retorno perdemos esse fundo que serviu como um suporte importante, mas logo depois da perda desse fundo já temos os touros novamente devolvendo o preço para cima. Aqui é claro que ainda trabalhando numa região de bandeira, mas já nos proporciona uma região onde podemos aqui dentro encontrar um risco-retorno favorável para nos posicionarmos a favor da busca aí por um topo, mesmo que descendente, só que se afastando do fundo anterior e indo buscar aí os nossos alvos de venda com lucro no meio do caminho, com risco-retorno extremamente favorável, com o stop bem perto do preço de entrada, foi o que aconteceu. Vamos entrando então para o gráfico diário para procurar aí esse time de entrada que nós encontramos. Então veja como a coisa vai aparecendo. Então aqui tivemos aí o rompimento do fundo anterior, logo na sequência tivemos um fundo ascendente, então invalidando aí a tendência de baixa, logo depois invertendo a tendência, então garantindo isso daqui como um fundo sem continuação depois do rompimento dessa região que nós vimos lá de fora. E aqui colocava para nós a possibilidade desse preço avançar aí depois dessa inversão de tendência, segurando então isso aqui como uma bandeira de alta, possivelmente. Então nos posicionamos nessa que poderia ser uma bandeira de alta, com stop logo abaixo da perda dessa região. Então, um trade extremamente favorável, com altíssima probabilidade da gente ir buscar pelos nossos alvos. Então aqui tudo muito bem, tudo indicando muito que aqui poderíamos estar aí então nessa região de bandeira de baixa, que poderíamos então dar prosseguimento nessa alta. E se não, sairíamos aqui logo na perda dessa região de bandeira. E por outro lado, com o preço avançando, tínhamos um largo caminho pela frente. Então, um stop super bem apertado, onde saímos dessa operação com um risco-retorno super favorável, preservando aí o nosso capital para o que veio depois. Então o stop foi o nosso amigo aqui e nos preservou muito bem, porque vejo o que acontece com o preço logo na sequência. Então aí você vai ver que pronto, setup totalmente invalidado, preço despencou absolutamente, invalidando então o que era antes visto como uma premissa maior. A premissa maior, como nós identificamos, não foi o que foi exercido pelo preço. Então aí o preço despencou, seguindo outras maiores probabilidades que vendo de fora a gente consegue entender então que os ursos estão trabalhando para manter o preço nessa região de bandeira. Com isso, o nosso setup claramente foi invalidado, está tudo bem, saímos aí com risco
totalmente preservado, o risco-retorno era excelente, saímos muito bem preservados então dessa operação, porque logo em seguida, depois que a gente saiu, depois que o nosso stop foi ativado, então isso significa que posicionamos o stop corretamente, porque ao acionarmos o nosso stop, o preço despencou para baixo e eliminou a nossa posição de correr esse espaço de preço todo contra nós. Bom, vamos logo para o próximo ativo, que é HOT. Aqui em HOT, saímos desse trade com menos 4,7%. Vamos fazer então a mesma coisa. Vamos rebobinar o gráfico aqui para exatamente o nosso ponto de entrada. Então vamos lá, vamos correndo contra o tempo, porque ainda temos muito trade para analisar aqui nesse vídeo. Eu espero que várias fichas já estejam caindo para você aí no tocante à análise técnica sobre como seguimos aqui um racional técnico em busca de uma posição de trade, mesmo que perdedora, mas com um trade bem sucedido. E aí você vai ver que no final das contas o saldo é absolutamente positivo para nós. Então, o trade não precisa ser difícil, os setups não precisam ser mirabolantes, é análise técnica pura e simplesmente. Então, veja aqui, fundos rompidos sem continuação no gráfico mensal, e aqui agora, possivelmente numa região de bandeira, mas a fragilidade fala mais alto, com o fundo rompendo sem continuação. Preço segurando aqui agora, alta probabilidade da gente explodir nisso aqui para cima. E aí a gente já vê aqui aquele típico padrão de cunha de baixa que normalmente rompe para cima, porque isso demonstra aí a fragilidade da força que carrega o preço na direção em que ele está. Então vamos para o semanal para procurar aqui por pontos onde nós conseguimos estabelecer um risco-retorno para surfar o início, a construção dessa possibilidade, não ficando preso por muito tempo aqui nessa operação. Então veja aqui claramente, fundos rompidos sem continuação, na tentativa de mais uma continuação já seguramos aqui num quase fundo duplo, e aqui já rompemos o topo anterior, quebramos totalmente a tendência que vinha de baixa, confirmamos isso aqui como o fundo do mensal, e aqui no retorno, como o preço está totalmente sob controle dos ursos, seguramos num fundo descendente, porém, mesmo que próximo do fundo anterior, é completamente coerente que seja assim, até porque a força dominante ainda é a vendedora, então força compradora ainda um tanto quanto tímida, mas o importante é que seguramos num fundo ascendente depois de toda essa avalanche vendedora, então aqui é altíssima probabilidade da gente tentar retornar invertendo, dando continuidade aqui nessa inversão de tendência, apesar de ainda estarmos nessa possível região de bandeira. Aqui dentro você vai ver que provavelmente tivemos fundos rompidos sem continuação também, então sinais de fragilidade com certeza veremos aqui dentro. Então veja aqui muito claramente fundos rompidos sem muita continuação, e aqui logo na sequência já uma inversão de tendência, que ursos deram uma patada violenta para baixo, mesmo contrariando as probabilidades. Aqui tudo indica que foi uma última descarga de preço, porque logo em seguida touros já entraram no preço, aí possivelmente já invertendo aqui a tendência e dando continuação. Então foi isso que nós entramos cada vez mais animados aqui para posicionar o nosso trade. Então veja como muito claramente temos uma relação de risco-retorno extremamente favorável, abaixo disso que pode ser os touros tentando segurar o preço, tentando evitar a correção, segurando o preço nessa região de bandeira para ir depois explodir para cima. E foi aqui que encontramos o nosso setup, então entramos aqui nessa região de bandeira com o stop apertadíssimo logo abaixo e com uma possibilidade de surfar um movimento muito, 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 muito satisfatório. Um movimento super lucrativo. Então vamos ver aí como o preço se comportou no final. Então aqui saímos no nosso stop, porque a premissa maior foi invalidada, e aí tudo certo, mais uma vez o stop nos protegeu de um prejuízo muito grande. Então tudo perfeito, tudo funcionando. Agora vamos partir para a próxima aqui, que foi Matic. Então Matic aí saímos com menos 5,49%, e agora vamos entender o racional por trás desse trade também. Vamos rápido, correndo quanto tempo, ainda temos mais 3 criptos para a gente analisar. Então vamos lá, gráfico mensal aí de Matic. Então vamos lá. Aqui, gráfico mensal, perceba que perdemos a tendência de alta no movimento único, aqui rompendo o fundo anterior, segurando o preço nessa região, e aqui já voltamos em busca de um topo descendente.
Aqui agora, dentro de um inside bars, deixa eu aproximar aqui para você ver melhor. Então, aqui dentro de um inside bars, onde eventualmente podemos encontrar base de preço aqui dentro para conjecturar a continuação desse movimento de busca por um topo descendente um pouco mais alto. Então, vamos entrar para ver aqui como enxergamos isso. Então, perceba aqui agora claramente que o movimento do preço é justamente essa busca. Veja, temos aqui um fundo ascendente bem próximo do fundo anterior, o que indica total possibilidade para os touros inverterem isso aqui com força e continuarem aí em busca desse topo descendente. E digo mais, os touros precisam fazer isso para validar isso daqui como um fundo. Sem isso, não temos aqui um movimento tão validado assim com esse fundo, então esse fundo vai ficar frágil se os touros não inverterem essa tendência. Então, aqui já adianto que saímos de Matic, mas provavelmente iremos entrar novamente logo ali na frente. Então, vejamos aqui Matic aqui perdendo esse movimento, voltando aqui para garantir que isso daqui após a inversão de tendência para cima de novo seja o topo ascendente do semanal, logo bem próximo do anterior, e aqui a probabilidade, a expectativa é que fôssemos explodir depois dessa inversão, porque esse fundo é totalmente convidativo para os touros entrarem, então stop muito próximo e aqui uma possibilidade de retorno muito, muito, muito maior do que o stop que nós posicionamos aqui e saímos após ele. Então veja que muito volume aqui, então era a última defesa, digamos assim, dos ursos, porque estaria evidente com o rompimento dessa região. Isso se tornaria o preço muito convidativo para os touros, então era isso que os ursos queriam evitar. Porém, vamos ver como o preço se deslindou depois da nossa entrada, então veja que a premissa maior foi invalidada. E aqui saímos desse trade com a nossa posição aí super preservada, o preço andou muito mais aí contra a nossa posição de stop que invalidou esse setup, porém não invalidou aí ainda a premissa maior. Então provavelmente a gente vai ainda procurar aqui uma outra posição em Matite. Então vamos lá para a próxima agora, a STR, que saímos com um lucro muito bom aqui. Então vamos lá entender o racional por trás desse trade aqui. Vamos fazer uma versão smart dessa análise. Vamos tentar em um minuto aí concluir cada uma. Veja que aqui estamos indo direto em busca do fundo do poço e aqui agora o preço segurando. Então, entrando no gráfico semanal para procurar o nosso setup, perceba que temos fundos rompidos sem continuação, que indica fragilidade, o preço segurando aqui, provavelmente indo estourar para cima. Então, foi isso que nós vimos. Vamos agora para o gráfico diário para a gente entender mais desse trade. Então, veja que aqui agora já temos o preço rompendo tudo para cima, invertendo com força, que provavelmente aqui dentro já temos base o suficiente, dado o panorama de fora, para a gente posicionar o nosso trade. Então foi isso que nós fizemos, posicionamos muito bem aqui o nosso trade, entramos, surfamos esse movimento e tá tudo certo, botamos lucro, bastante lucro no bolso. Perceba que com uma posição já eliminamos quase 100% do nosso stop nas outras 4 anteriores. Então agora aqui temos TWT, que foi até uma sugestão aí do nosso membro aqui do TradingView, um membro novo aí da comunidade do TradingView, que é o Daniel, tem postado muitas análises novas e muito boas aqui. Vou deixar aí o perfil dele aqui do TradingView para vocês seguirem, acompanharem as análises dele que estão vindo excelentes. Então essa aqui foi uma dica aí do Daniel, nosso membro da nossa comunidade querida aqui do TradingView. Vamos lá tentar então aqui muito rapidamente fazer com que vocês entendam aí esse setup aí sugerido pelo Daniel. Então vamos lá. Aqui temos um padrão de equilíbrio no gráfico mensal, no entanto, veja o que já temos no gráfico semanal. Então aqui no gráfico semanal já temos aí um fundo ascendente já pedindo para continuar essa tendência para cima. Então foi através disso que nós entramos nos gráficos menores e aqui já está claro uma base para posicionarmos o nosso stop. Então veja que o preço aqui iria seguir para cima muito tranquilamente. Então veja que temos uma nova base mais em cima, então posicionamos os nosso stop aqui e o preço continuou como esperado. Vamos aí tentar agora pegar uma parte da cereja do bolo, que foi aí esse nosso trading Firo. Esse aqui foi campeão. Veja, vamos lá, não vamos conseguir contextualizar tudo, mas aqui muito claramente tínhamos um cenário de fora totalmente favorável e aqui nesse fundo ascendente
nós entramos nessa posição e bum, em 1 hora tiramos 26,50 de lucro aqui desse trade. Então é isso aí, pessoal, e aqui ainda estamos guardando um pouco dessa posição para lucrar ainda mais. Então é isso aí, pessoal, análise bem smart aí das 7 criptos que nós entramos nos últimos dias. E aí, curtiu a análise? Então conheça o Notificações Lucrativas. Lá você vai receber no seu celular notificações te guiando para entrar em trade junto comigo aqui em tempo real. E ele vai com um manual completo para você saber o passo a passo certinho de como executar cada operação da forma correta, além também de conhecer as bases do conhecimento que fundamentam todas as nossas análises aqui, para quem sabe você mesmo começar a fazer aí as suas próprias análises. A ideia é que depois de caminhar um tempo aqui fazendo trade junto com a gente, você possa ir ganhando aí a experiência, a confiança necessária para fazer os seus próprios trades aí sozinho, lucrando de forma independente. Então, o link para você conhecer as notificações lucrativas está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Um forte abraço, valeu!